Prazer, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Pastor Responde. A gente fez aqui um ambiente totalmente diferente da casa do pastor. A gente pode dizer que a gente chegou aqui e dominou muita coisa. Agradeço muito, pastor, por ter dado para a gente essa liberdade de poder estar preparando tudo. A gente colocou aqui alguns equipamentos que a gente conseguiu com a ajuda de alguns irmãos, agradeço a vida de cada um deles. Então, gente, para começar aqui o Pastor Responde hoje, eu queria explicar um pouquinho para vocês como que vai ser esse dinamismo. Nós estamos selecionando as perguntas desde quarta-feira. Como esse selecionamento foi feito? Vocês mandaram as perguntas para a liderança e a liderança pegou essas perguntas, todas elas, e colocou no papel. Então, o que vai acontecer? A gente teve que selecionar algumas para poder estar fazendo, porque o tempo ele é limitado. Então, a gente não consegue, como posso dizer para vocês, fazer todas, né, pastor? Era o nosso desejo, mas infelizmente não tem como. Então, devido a isso, a gente selecionou algumas. O pastor disse que está tranquilo, então acredito que vai estar tranquilo. Então, a gente passou o pastor disse que agora a gente já pode estar começando. Para a gente começar um pouquinho, eu acho que é interessante porque muitos jovens não conhecem a vida do pastor. Eu estou na igreja faz um ano, pastor, um ano e pouquinho, e a gente conhece pouco da vida do pastor. Então, uma das perguntas que enviaram para a gente foi, pastor, perguntando qual é a sua maior experiência espiritual. Muito bem, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estar aqui para trabalhar com vocês nesse momento bem tranquilo e também dizer que para mim é um prazer poder responder perguntas, interagir com vocês que estão aí à distância, cada um no seu lar, mas nós podermos fazer aqui um bate-papo bem amigável e bem pastoral e bem de pastor com ovelha. Então, fico muito tranquilo para responder as perguntas que vocês fizerem, as que já foram selecionadas e outras que talvez dentro do tempo nós conseguiremos responder e estar junto com vocês. O gostoso de ser pastor é poder estar servindo. A melhor coisa é servir. Então, respondendo aqui, iniciando a primeira pergunta que o Matheus Gabriel me faz, das principais experiências da minha vida pastoral. Quero dizer para vocês que eu, quando nasci, minha mãe já me levou à igreja para que eu fosse apresentado ao Senhor Jesus. Então, eu tenho vida cristã desde o meu nascimento. E um fato também que ele é muito impregnado na minha vida é que quando a minha mãe me levou à igreja para ser apresentado, o pastor que me tomou nos braços e me apresentou, ele disse, minha mãe me conta e as pessoas contam, que quando ele orou, ele disse, pela experiência de vida que a minha mãe lhe teve, as circunstâncias de vida que ela me teve, então, o pastor Neemias, que ele me apresentou, ele disse ao Senhor, Senhor, eu apresento a ti um homem que um dia será ministro teu. E isso só minha mãe sabe, só as pessoas daquela época sabem, e que isso depois veio acontecer na minha vida. E eu tentei fugir do ministério, assim, de entrar voluntariamente, até queria, com o desenvolvimento, porque fui criança da igreja, fui adolescente, e quando eu comecei a viver a adolescência, lá nos meus 14, 15 anos, eu pude perceber que Deus tinha algo ali na minha vida. Mas eu sempre tentei fazer com que as coisas fossem acontecendo da minha própria forma. Eu, como qualquer pessoa, fui criando os meus meios de como servir a Deus. Quero servir desse jeito, quero ser isso, quero ser aquilo. E, de repente, Deus foi formatando a minha vida. E uma das experiências da minha juventude é que eu era músico na banda e um dia eu estava sentado na banda tocando e, de repente, começou a mensagem do culto e eu ouvi a voz de Deus falar nitidamente comigo. Vou te tirar daqui e vou te levar para ali, que era tirar do meio da música e me levar para o
altar. E eu, naquele momento, procurei saber quem é que estava falando comigo ali, mas não tinha voz humana falando comigo. Era a voz de Deus que falou comigo lá na minha juventude. E os anos se passaram e eu fui chamado para servir no ministério de tempo integral e eu sempre fugi, sempre dei as minhas explicações que não estavam no momento, que eu queria conseguir isso, eu queria conseguir aquilo. Mas Deus foi trabalhando na minha vida. E eu passei por todos os estágios de uma vida ministerial. Eu fui diácono, eu fui presbítero, eu me tornei um homem ordenado para o ministério, fui evangelista e hoje, pela grande misericórdia de Deus, sou pastor. Mas eu queria também ser um pastor assim, ao meu modo. Eu queria, talvez, ser um pastor que tivesse condições financeiras para aplicar na obra, para dar dinheiro, para fazer com as minhas próprias mãos. E Deus trabalhou a minha vida de uma determinada forma, em que um dia ele tratando comigo, e foi momentos assim muito estreitos que eu passei na minha vida, que hoje nós não temos tempo aqui para contar, eu estou resumindo. Deus falou para mim nitidamente: eu não preciso de você com o seu dinheiro ou com a sua capacidade. Eu preciso de você para que você possa usufruir de mim. E no ano de 1997, Deus mudou a minha vida em uma semana. Em uma semana, Deus mudou toda a minha vida. E eu, quando verifiquei, eu estava dentro do Ministério de Tempo Integral. E desde setembro de 97, eu sirvo ao Senhor Jesus, de corpo, alma, espírito, 24 horas por dia, eu faço a obra de Deus e tenho o maior prazer. Então, respondendo, a maior experiência da minha vida no campo ministerial foi como Deus me trouxe para o púlpito da igreja, para o altar. Porque, por mim mesmo, eu queria fazer as coisas da minha própria forma. Mas Deus sempre mostra que ele não quer o homem do jeito que o homem quer. Deus quer o homem do jeito que ele quer, porque é ele que domina sobre as nossas vidas. Então, para todos vocês, aceitem aquilo que Deus quer fazer contigo, porque Deus sabe o que é melhor para o seu viver. Assim como eu aceitei, eu espero que vocês também possam aceitar as diretrizes de Deus para a sua vida. Se você fizer isso, com toda certeza você terá a bênção de Deus para o seu viver. É interessante que eu não sabia que o senhor foi músico. Eu não sabia, uma novidade isso para mim. E é bom que a gente consegue linkar com a próxima pergunta que fizeram, né, sobre o senhor ser músico, que o senhor conseguiu ver um pouco de como mudou a música nesse passar do tempo. Antigamente, os hinos da harpa foram composições que até hoje estão cantadas, mas a música gospel, ela tem passado por alguma mudança, né? O senhor pode ver, hoje a gente vê vários gêneros de música, como funk, pagode, tudo isso ligado, até rock. E tem aí os louvores. Então, como o senhor pode falar um pouquinho sobre essa mudança que você passou, como o senhor nasceu na igreja, dessa mudança da música gospel, da música do gênero, tudo? Em primeiro lugar, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todas as igrejas fundamentadas, e eu preciso explicar o que são igrejas fundamentadas, vamos dizer de igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus que veio para o Brasil em 1910, 1911, igreja congregacional, igreja do Evangelho Quadrangular, todas essas igrejas, no seu início, todas elas trabalharam com composições tradicionais. Elas trabalharam pegando os hinos tradicionais escritos pelos heróis da fé, e todas essas igrejas, elas trabalharam em cima de hinários. Igrejas que hoje, por exemplo, o nosso inicial na Assembleia de Deus é cristã. E todas as igrejas
como eu disse, fundamentadas, elas têm um inário. Na Igreja Batista é o cantor cristão, na Igreja Presbiteriana tem salmos celestes. Então, tem inários que norteiam os louvores congregacionais. Agora, ao longo do tempo, nós fomos passando por transformações. E a grande transformação para a época de hoje, ela entrou na década de 70. No ano de 1970, 72, 73 e desse momento em diante, chegou os neopentecostais. A época neopentecostal ela foi inaugurada na década de 70. E daí começou-se as composições individuais e os louvores de grupos que foram entrando nas igrejas. E isso, de certa forma, trouxe uma contribuição, mas nós precisamos hoje ter muito cuidado com o que cantamos, o como analisamos o que estamos cantando. Por quê? Respondendo à pergunta, que é a base principal, que tipo de louvor devemos cantar? Você tem que analisar a base doutrinária desse louvor, se esse louvor tem fundamentação bíblica, se ele trata alguma coisa de forma correta com aquilo que a Bíblia condiz e conduz, porque se isso trouxer para nós alguma base bíblica, eu sou um apaixonado por louvores. Gosto de grupo de louvor na igreja, mas eu tenho muito cuidado com aquilo que nós cantamos. Eu não gosto de colocar qualquer pessoa para adorar. Por quê? Porque precisa-se saber o que nós vamos fazer. Uma igreja pode, até no meio do louvor, bater palmas? Eu posso concordar com você que há louvores que nós podemos bater palmas. Mas eu não devo levar a igreja para o emocionalismo. Eu tenho que levar a igreja para a adoração. A adoração tem que ser o motivo principal. Então, eu creio que os inários, eles nunca vão cair de moda. Mas também nós podemos trazer dessa nova época de gospel, certo? Os bons louvores. Louvores que edificam a nossa alma. Louvores que nos fazem adorar e chorar. Porque quando isso toca o seu profundo do seu coração, essa música também toca aos céus e toca a Deus. Então, muito cuidado. Nós não estamos sendo para ser tocados pelo funk, pelo pagode, como diz aqui o Mateus, e essas músicas que talvez ela possa até estar presente aí num momento assim, social, tranquilo, de uma chácara, de um determinado momento, ali. Mas eu creio que para o nosso culto, você precisa prezar pela adoração. Então, tudo aquilo que tocar no teu coração é aquilo que você deve adorar. Essa é a minha resposta sobre os louvores de hoje. Uma coisa que eu queria ressaltar que o senhor falou foi na parte da adoração. Muitas vezes hoje queremos fazer mais um show do que uma adoração verdadeira para Deus, né? Muitas vezes as lideranças se confundem nisso, né? De fazer uma adoração e sim eles preferem fazer um show, algo para chamar a atenção de todos do que uma verdadeira adoração. A gente falando de verdadeira adoração, pastor, é interessante que para fazer uma verdadeira adoração, você tem que ser um homem de Deus, concorda comigo? Uma pessoa ligada nos princípios bíblicos. E quando a gente fala de homem de Deus, hoje a gente consegue ver vários homens de Deus, vários pastores que são exemplos para nós. E a gente também consegue ver várias pessoas que são pessoas de Deus dentro da política. E existe um ditado popular lá fora que religião e política não se misturam. Elas não podem se prender, elas não podem ficar juntas. Que uma coisa é política, outra coisa é religião. Você acha que tem como um homem de Deus, entrar na política e continuar sendo um homem de Deus, ser um exemplo, mesmo as pessoas dizendo que as duas coisas não se misturam? É uma pergunta muito importante que ela precisa e merece ser muito bem explicada. Política e religião, elas não se misturam, elas andam em paralelo. Elas vão traçar os seus caminhos. E uma tem a necessidade da outra. Respondendo essa pergunta, eu posso dizer para vocês que algumas coisas nós poderíamos dizer. Por exemplo, vamos colocar política, televisão, tecnologia.
Por que eu digo essas palavras? Porque qualquer coisa pode fazer mal, mas eu preciso saber como agir no meio de todas essas coisas. A questão política, nós perdemos muito tempo, assim como nós perdemos tempo em nos apoderar da televisão. Se nós tivéssemos comprado canais de televisão há 30 anos atrás, 40 anos atrás, com certeza hoje nós teríamos programas de televisivos de uma forma muito benéfica. Poderíamos ter canais pentecostais aí falando de Jesus o tempo todo. Nós perdemos em transformar a televisão em algo cristão. Assim também como nós perdemos tempo na política. A política, ela pode ser corrupta, mas nós precisamos colocar e votar em homens que tenham condições e que tenham caráter de nos representar nas assembleias, seja municipais, seja estaduais ou federal, levando o nome da igreja e o nome dos evangélicos do nosso país, fazendo com que a igreja exerça a função dela. Porque a igreja, ela é constituída sobre dois pilares. Primeiro, a igreja, ela é a igreja instituição. E a igreja, pessoa jurídica. A igreja, enquanto instituição, ela é criada por Deus. E nada vai demovê-la. E em cima desse pilar, muitos pastores antigos, nossos, eles não aceitaram o campo político dentro da igreja. E nisso nós perdemos tempo. Hoje, nós acordamos aí, há mais ou menos 20 anos atrás, nós abrimos esse leque que a igreja precisava ter homens com capacidade de representá-la nas câmaras. E hoje, graças a Deus, nessas esferas que eu disse, tanto na municipal, como na estadual, como na federal, nós já temos representantes. Agora, o que nós precisamos? Eleger homens que tenham um compromisso com a igreja. Homens que não vão se vender perante a corrupção. E em todas as profissões, um homem pode se deixar levar pelas situações em que ele vive, mas ele também pode mostrar o seu caráter e estar nos representando de forma legítima nesses lugares. Um homem, ele pode iniciar bem e terminar mal? Sim. Ele pode errar. Agora, o que nós devemos é o seguinte, é colocar o nosso voto, até como que o nosso voto no Brasil ele é obrigatório. Nós votamos por obrigação. E se votamos por obrigação, então vamos votar em alguém que possa nos representar de forma legítima, em que eu possa acompanhar. Então, façamos o seguinte, não vamos colocar a política nos nossos púlpitos, não vamos falar abertamente de política nos nossos púlpitos, mas vamos exercitar o nosso dever político de tal forma que nós sejamos bem representados em qualquer esfera, municipal, estadual e federal. Então, isso é a minha explicação política para o momento que nós estamos vivendo e para os momentos futuros. Jesus vai nos buscar? Sim, nós estamos esperando o arrebatamento. E se estivermos esperando o arrebatamento, todas essas coisas acontecerão. Estaremos cumprindo todas as nossas obrigações como cidadão, mas aguardando também o momento do arrebatamento da igreja.